Santo e poderoso Pai, Criador dos céus e da terra, a Ti somos gratos, Senhor, por mais uma semana que Tu nos deste, por teres trazido até a Tua santa casa de oração. Muito obrigado por este sábado que já se iniciou. Muito obrigado por Tuas bênçãos durante toda essa semana. E esses 10 dias de oração, que o Senhor continue abençoando cada um de nós, que nós possamos cada dia mais nos alcançarmos uma vida melhor no Espírito Santo, Senhor, e nos preparados para a volta de Jesus. E sabemos que está bem breve, bem pertinho de nós. Que nós possamos, então, Senhor, estarmos preparados para esse grande dia. Continue, então, nos abençoando nesta noite, em todas as programações que se seguirão. E abençoe o pastor também, que estará repartindo com nós a Tua mensagem. Amém. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te pedimos e nós te agradecemos, não por méritos nossos, mas por Cristo Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Bem-vindo à casa de Deus. Já estamos nas horas do sábado e se você trouxe a sua revista, vai ser uma boa oportunidade para utilizar. Os 10 dias de oração têm sido uma bênção na nossa vida, porque quando nós oramos, nós chegamos mais perto do céu e, portanto, é a nossa melhor hora do dia. Nós temos ali na entrada, naquela mesa ao fundo, temos ali caneta e papel para você escrever o seu pedido. Pedido especial, nós vamos colocar aqui e no final, numa simbologia, nós vamos queimá-los assim, colocando nas mãos de Deus cada um desses pedidos que temos no coração. Então, se você não fez ainda e quiser fazê-lo, é só dar uma saidinha, tem ali a mesa, escreve o seu pedido, traz e coloca aqui a qualquer momento, deixa aqui a sua petição e no final nós vamos então realizar essa cerimônia simbólica. É uma boa oportunidade de inclusive colocarmos o nome de alguém que você tem um carinho especial, que deseja que esteja no céu. Sempre nós temos, parentes, amigos, e quando nós colocamos essas pessoas nas mãos de Deus, não é que Deus se interessa mais por elas, mas Ele nos usa, inclusive, para alcançar essas pessoas através do seu Santo Espírito. Temos também, nessa reta final, hoje à noite, a conclusão, que será amanhã, dos 10 dias de oração, com a Santa Ceia. Nós já mandamos no grupo alguma orientação, mas amanhã, ao você chegar, se chegar um pouquinho mais cedo, das 9 horas, você poderá já fazer a cerimônia da humildade em família, com esposo, esposa, filhos, e também teremos a oportunidade, a partir das 10 horas, logo após o final da escola sabatina, para assim fazermos, para a gente não acumular ali embaixo. Nosso corredor é estreito, o espaço é um pouco apertado para todos participarem ao mesmo tempo. Então vamos fazer com ordem, reverência, para mantermos este espírito de oração e ligação com o nosso Deus. Teremos os diáconos aqui à disposição também amanhã para orientação e será uma boa oportunidade. E temos um convidado especial, o pastor Edmilson Cardoso, mais conhecido como Jimmy. O Jimmy estará conosco. Eu já estarei no primeiro horário na igreja do Jardim Silvânia com ele e logo depois viremos para cá. Teremos ceia nas duas igrejas. Vai ser uma grande bênção amanhã, um dia em que Deus vai aceitar
a nossa entrega, a nossa devoção a Ele. E coube a mim abordarmos os 2 últimos temas. Então vai ser sucinto, não vamos nos estender, não é um sermão, e assim vamos pegar os pontos altos. Se você já leu, ótimo, e se não, nós vamos aqui aproveitar o nosso tempo e sairmos num bom horário para descansarmos e estarmos aqui para amanhã, porque amanhã é sábado grande, né? Sábado grande não é porque tem mais horas, mas porque o nosso encontro com Deus será maravilhoso e precisamos estar descansados fisicamente, mentalmente e sobretudo com o coração aberto espiritualmente para ouvirmos a voz de Deus. Convido você que trouxe a sua Bíblia, também está aqui na nossa revista, Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, a marca da besta e a oração. Um tema profético, né? Falando a respeito da marca da besta. E aqui encontramos o que acontece lá no céu. Diz assim, 19, 1 em diante: depois dessas coisas, ouvi do céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Vocês podem ver que junto com a vitória sempre existe a música, sempre existe o louvor. O dom de cantar, o dom de expressar através da música foi um dom dado por Deus para a humanidade. E eu costumo dizer de que não existe a chamada voz de taquara rachada, né? Já ouviram falar desse termo, né? Não, eu tenho a voz de taquara rachada. E eu gosto de insistir que para Deus o som da sua voz é o som mais maravilhoso que existe. E não importa como que ele soe aos ouvidos humanos, mas aos ouvidos de Deus, a sua linguagem do cântico, da adoração, é a coisa mais linda que Deus já ouviu. Nós somos criaturas do nosso Deus. Nós não somos perfeitos, mas estamos no caminho para a santificação. E para não recebermos a marca da besta, nós precisaremos ter íntima comunhão com Deus. É isso que a mensagem de hoje quer nos deixar bem claro, que a oração é a nossa fonte do poder, porque quando nós oramos, nós nos colocamos à disposição para que a vontade de Deus seja feita em nossa vida. Então orar é a nossa melhor arma. Por quê? Porque o poder não está em nós, o poder vem de Deus. E se o poder vem de Deus, quando nós nos apegamos a Deus, Ele realiza aquilo que, como diz Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Até mesmo o desejo de nos entregarmos a Deus vem dele próprio. Até esse desejo de querermos fazer a coisa certa é dom de Deus. Não temos mérito nenhum, mas temos um Deus grande, um Deus poderoso e um Deus que está à nossa disposição. Aqui na revista, na página 31, aqui nós vemos, vou ler aqui um trechinho, bem o primeiro parágrafo, diz assim: rejeitem suas próprias vestes e ponham a veste nupcial que Cristo preparou. Então poderão se sentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Deus dá as boas-vindas a todos os que vão ter com Ele, assim como estão, não se apoiando na própria justiça, não procurando justificar o próprio eu,
não reivindicando méritos pelo que chamam de boas ações, nem se orgulhando de seu pretenso conhecimento. Então, nada que nós possamos fazer nos dá crédito, nos dá mérito para a salvação em Cristo Jesus. A salvação é um dom, é um presente que Deus dá à humanidade. Agora, esse presente ele só pode ser recebido por alguém que se coloca diante de Deus, se rende completamente, que em sua vida procura estar e desenvolver um relacionamento com Jesus, para ser mais semelhante a Ele, porque Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar. Então, já que Ele coloca em nós o desejo de ser alguma coisa, quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, Ele nos ajuda a verdadeiramente sermos discípulos, sermos aqueles que seguem as pegadas do nosso Senhor e Cristo Jesus. Para isso, Ele usa alguém que é parte da divindade, o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem um papel importante em nossos dias e nos dias cruciais que estão diante de nós, que é exatamente nos chamar a atenção para o nosso estado, nos conduzir a Jesus Cristo. Por isso que ele nos convence do quê? Do pecado. Ele nos convence do pecado. Ele nos convence de que nós estamos longe daquilo que Deus deseja de nós. Mas assim ele nos incentiva. Por quê? Porque a graça existe. É o hino que cantamos, é um hino maravilhoso, é um hino que foi traduzido para a maioria das línguas, porque fala que nós estávamos perdidos, mas a graça de Cristo, ela nos alcançou, ela nos resgatou. É o querer de Deus chamando a cada um de nós. E então, quando nós nos dispomos, o Espírito Santo, ele tem condições de efetuar em nós, sugerir ao nosso ouvido, à nossa mente, o caminho, que é o caminho que conduz à salvação e à vida eterna. Essa especial concessão de graça, ela ocorrerá nos últimos dias. Nos últimos dias. Não que as pessoas, em cada momento da história da humanidade, não receberam o Espírito Santo. Só que essa chuva serôdia, ela vai ser derramada em grande quantidade. E nós vimos o tamanho do efeito, agora lá em Petrópolis, de uma chuva forte, de uma chuva concentrada, o efeito deletério, o efeito terrível que ocorreu. O Espírito Santo, quando for derramado sobre a sua igreja, vai ser o contrário. Vai ser uma bênção tão grande, mas uma bênção tão grande, que vai fazer o efeito contrário do que foi feito lá. De destruição, será salvação. Será alcançando pessoas nos mais diferentes rincões desse mundo. Pessoas que você não imaginava vão agradecer pela oportunidade de saber que Jesus está voltando e que ele tem a oportunidade de ainda ser salvo das garras do inimigo. É a concessão especial que Deus dará aos seus filhos. Interessante que quando a gente estuda o tema do derramamento do Espírito Santo, a pessoa que estiver cheia do Espírito Santo, ela não vai reconhecer que ela está cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque vai ser tão normal, tão comum ela agir de acordo com a vontade de Deus, que ela não sente que ela é melhor do que ninguém. Ela é uma pecadora como qualquer outro. Mas o efeito da vida dela nas outras pessoas é que vai haver o reconhecimento. As pessoas vão olhar para outros nos bancos da própria igreja e ver: essa pessoa está cheia do Espírito Santo. Olha os frutos, olha a vida dela. Então, nós mesmos, se estivermos com o Espírito Santo, não vamos sair dizendo: ô gente, opa, eu aqui estou cheio do Espírito Santo. Você está muito fraquinho aí, viu? Você vai para o inferno. Não! A pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai fazer o bem,
ela vai animar, ela vai confortar, ela vai ser semelhante a Jesus, e as pessoas ao redor vão dizer: puxa, mas como parece com Jesus? É assim. Agora imaginem muitas pessoas cheias do Espírito Santo, usadas por Deus, vão alcançar muitas pessoas ao nosso redor. Agora, a menos que os membros da igreja de Deus estejam em viva ligação com a fonte, não estarão prontos para o tempo da ceifa. Então, a diferença será aqueles que estiverem ligados a Cristo Jesus. Porque nós, como adventistas, nós temos a missão de pregar as 3 últimas mensagens de advertência ao mundo. E é interessante que quando você vê aqui no capítulo 14, o verso 7, verso 7, veja o que diz aqui: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Veja, o tema da primeira mensagem angélica é o que? Adoração. Adoração. Quando nós vemos a terceira voz ou a terceira mensagem, veja como elas estão conectadas. Seguiu-se a estes, verso 9, outro anjo, terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E assim continua: se alguém adora a besta e a sua imagem. Adoração é muito mais do que se inclinar. Adoração é aceitar que o que Deus diz não é o mais importante. Adoração à besta será dizer: isto é mais fácil de fazer, isso é mais tranquilo para eu fazer. A racionalização será: Deus não quer que eu sofra, Deus não quer que eu de alguma maneira seja prejudicado, porque Deus é bom, Deus é amor. Haverá uma autojustificação. Mas aqueles que estão baseados na palavra de Deus, no conhecimento da palavra de Deus, então eles personificam o verso 12: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, a insígnia daqueles que resistem às propostas da besta e da sua imagem está aqui, o DNA está aqui. Guardam todos os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Quando você lê 19, verso 10, você vê que a fé ou o testemunho de Jesus é o que? É o espírito de profecia. O espírito de profecia. Esses dias alguém até me mandou uma mensagem: pastor, aqui na nossa igreja estão estudando o espírito de profecia, questionando, né? Eu respondi para ele: é bom estudar o espírito de profecia. Por quê? Porque é uma marca característica daqueles que estarão de pé quando Jesus voltar. Aqueles que estarão de pé. Não confunda o estudo do espírito de profecia como igualitário à palavra de Deus. Não confunda. O próprio espírito de profecia diz: eu sou uma luz menor para levar você para a luz maior. A luz maior é a palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e prática. E por isso que a característica dos salvos será a perseverança. Em algumas traduções diz a paciência dos santos. Aqueles que não terão nenhuma dificuldade em saber qual é a vontade de Deus, porque são estudiosos da palavra e têm colocado a sua vida em oração a cada dia, colocando o seu viver nas mãos de Deus. É assim. Nós temos um hino que exatamente nos aproxima mais de Deus, e eu queria que nós cantássemos agora, que é o hino 98. Convidar aqui as nossas amigas e irmãs aqui para nos dirigir neste louvor especial, número 98. Preste atenção na letra deste hino.
para que nós possamos estar em oração, em comunhão com o nosso Deus. Quando nós respondemos essa pergunta para nós mesmos, por que me amou assim? O nosso coração, ele fica enternecido, porque nós não temos nada para oferecer para Deus, não temos nada de valor, e ainda assim Ele nos ama com um amor inigualável, imensurável. Então, o que nós podemos propor, o que nós podemos depor diante dEle, Isaías diz, são como trapos de imundície, não tem nenhum valor. O nosso valor está no fato de que Deus nos ama e tem um propósito para a nossa vida. Vai além de alguns poucos anos desse mundo, vai muito além, porque Ele quer nos dar a salvação e a vida eterna. E é por isso que você está aqui nessa noite. É para dizer novamente, Senhor, imerecedor sou da Tua graça, do Teu amor, mas Te agradeço. Senhor, faze-me continuar neste caminho, apesar de tropeçando, apesar de muitas vezes desanimando, mas Senhor, estou aqui oferecendo o que Tu queres, o meu coração. Meu coração muitas vezes duro, o coração muitas vezes teimoso, resistente, mas mais uma vez nós estamos dizendo, Senhor, toma esse coração e renova esse coração, transforma. Como que nós fazemos isso? Falando com Deus. Vamos ter a oportunidade de fazê-lo agora.
nós vamos nos ajoelhar e cada um vai ter algum tempo para falar com Deus, renovar este amor, esta fé, essa fidelidade. E depois de algum tempo, eu vou dirigir uma oração geral, porque 10 dias de oração sem oração tornam-se sem objetivo. E o nosso objetivo é orar mais, para ter mais Deus em nossa vida e em nosso coração. Vamos nos ajoelhar e cada um pode agora abrir o coração a Deus, falar com Ele, e depois eu farei uma oração para todos nós. Senhor Deus, as nossas palavras, elas são imperfeitas, mas o nosso desejo é verdadeiro. Nós queremos estar mais perto de Ti. Então, Senhor, aceita a nossa vida, aceita quem somos, o que temos. Nós depomos tudo diante de Ti. Nós nos rendemos completamente. Nós Te agradecemos a graça maravilhosa de Jesus Cristo ter assumido o nosso lugar para nos dar a oportunidade de esperança, de perdão e salvação. Nós temos pedidos em nosso coração. Tu lestes a nossa petição, que foi direcionada da nossa mente diretamente para a Tua mente. Temos também alguns pedidos que estão aqui nessa caixa à frente. São lutas por vencer, são pessoas queridas e amadas por quem intercedemos, por quem oramos. São planos que nós depomos diante de Ti. Senhor, ouve a voz do Teu povo aqui reunido. Nós representamos famílias, indivíduos, crianças, irmãos de mais experiência que não estão aqui conosco nessa noite. Mas que a Tua graça, que a busca do Espírito Santo possa encontrar esses queridos neste momento, nesta hora, e que eles possam aceitar o convite da graça. Existem pessoas que estão longe dos Teus caminhos. Nós oramos e intercedemos por elas também. E usa-nos como instrumento nas Tuas mãos, para chamá-los de volta ao Teu redil, ao redil do bom pastor. Aceite a nossa entrega, perdoa os nossos pecados, renova-nos completamente em Ti. Nós oramos e Te agradecemos. Amém. Nessa segunda parte, queria recordar com vocês Apocalipse 14, digo melhor, Apocalipse 12, verso 17. É outro texto basilar da Igreja Adventista, né? É a nossa base. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Nós conhecemos a simbologia apocalíptica, conhecemos muito bem, porque são termos tantas vezes citados, que você sabe quem é o dragão.
O dragão é o inimigo da alma. É aquele que vai contra tudo o que Deus deseja para os seres humanos. O dragão irou-se contra a mulher. Mulher sabemos que é igreja. Ou aqueles que estão buscando colocar Deus como primeiro em sua vida. E agora o dragão, ele peleja com os restantes da sua descendência. O que você entende aqui? Sim, de forma clara. Se mulher é igreja, o inimigo, ele não guerreia contra a mulher, mas guerreia contra o quê? Os descendentes. O restante. Como você entende esse texto? Somos nós. Só tem uma forma de entender. A igreja, ela não é uma arca de salvação, porque a salvação é individual. Agora, há um remanescente. Este remanescente, ele não tem muros, ele não tem paredes. Esse remanescente, ele não tem plaquinha, ele não tem corporação. O remanescente tem uma característica definida: guarda todos os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Sabe o que significa isso? Infelizmente, simples assim. A igreja como um todo será salva? Não. Infelizmente, não. Os que serão salvos são os remanescentes. Um grupo pequeno, mesmo em meio à igreja, que assume uma posição definida ao lado da verdade, ao lado da palavra, e não aceitará sob hipótese nenhuma proposta indecorosa que venha da boca da besta ou da sua imagem. Nenhuma proposta. Nenhum tio, nenhum jota poderá ser mudado, porque Deus diz: eu sou Deus e não mudo. Deus não muda. Deus não muda no seu grande amor dedicado a cada um de nós. Não é à toa que a Bíblia diz assim, que Ele não sofre variação. Ele não sofre variação. Deus não tem variação. Deus não acorda mal-humorado. Deus não acorda: hoje eu pego aquele lá. O amor de Deus é contínuo. O amor de Deus é imensurável. Não há capacidade de imaginarmos. Sabe um dos temas que nós vamos estudar na eternidade? O amor de Deus. Pelos séculos dos séculos da eternidade. Mesmo já santificados, ainda teremos muito que estudar a respeito do amor de Deus. Então o que a gente faz com esse amor? A gente agradece, coloca dentro de nós e simplesmente dizemos: Senhor, faça-se a tua vontade na minha vida. Faça-se a tua vontade. Deus sempre sabe o que é melhor para nós. E diante das crises, diante dos problemas que surgirão diante de nós, a revista trouxe aqui um texto, né? Está aqui na página 34, em cima, quem está aí com a revista, diz assim: companheiro peregrino, estamos ainda em meio às sombras e tumultos das atividades terrenas, mas logo o nosso Salvador deverá aparecer para nos dar livramento e repouso. Olhemos pela fé para o bendito futuro, tal como a mão de Deus o pinta. A Rússia vai bombardear a Ucrânia? Não sei. Não sei. Como que os países ocidentais vão reagir se isso ocorrer nas próximas horas? Como estão dizendo que pode ocorrer. Não se preocupe. Não nos preocupemos. Está nas mãos de Deus. Os 4 anjos seguram os 4 cantos da terra.
e a vontade de Deus prevalecerá. Simples assim. Hebreus 10, 35 a 37, diz aqui um pouquinho abaixo: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Quem é aquele que em pouco tempo virá? Nosso Senhor Jesus Cristo, em glória e majestade. Não agora como uma criança, mas sim como o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Sobre a sua fronte está a coroa daquele que rege o universo, muito mais do que o planeta Terra. Se ele está por vir, como devemos agir? Transformação total. A fonte do coração se deve purificar para que a corrente se possa tornar pura. Não há segurança para uma pessoa que tem uma religião meramente legal, uma forma de piedade. A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza. E a transformação da natureza só ocorre pelo batismo do Espírito Santo. É pelo batismo do Espírito Santo. Não é porque você tem força de vontade. Não é porque você está crescendo e você está cada dia melhor. Não é porque você está usando a inteligência, os recursos que Deus colocou em suas mãos de forma a ajudar os outros. Porque tanto querer como efetuar é dom de Deus, vem de Deus. Então o que nós precisamos? O batismo do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes. Diz aqui: levará a um reavivamento da verdadeira religião e a operação de muitas obras maravilhosas. É o aguaceiro do Espírito Santo, derramado sobre toda a igreja, ok? Errado, não é sobre toda a igreja, não é coletivo, a obra é individual, a obra é individual. Então, se você está esperando um grande movimento, em que todos vão receber o Espírito Santo, você está equivocado. A obra é individual. Aquela pessoa que orar a Deus, valorizar as coisas de Deus acima do que existe aqui nesse mundo, priorizar aquilo que realmente importa, que é a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Ele, permitir a obra do Espírito Santo, corrigindo os erros, permitindo a operação dos santos anjos na vida, este receberá o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo vai além de cessar o erro. Significa permitir que o Espírito Santo nos impulsione, nos use como instrumentos de graça para encontrarmos as pessoas sinceras que estão ao nosso redor. As 3 mensagens angélicas têm um propósito primordial: preparar o mundo para a volta de Jesus. Mas quem serão os salvos? Só repetindo, para a gente não ter dúvida: os salvos são o remanescente que guarda todos os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, tem o testemunho de Jesus, que colocou a sua vida de forma total nas mãos de Deus. Queridos, 10 dias de oração é pouco, muito pouco. De agora em diante, não vamos olhar para trás, mas de agora em diante, nós precisamos todos os dias estar em oração e comunhão, até que possamos ver lá em cima uma pequena nuvem, da metade da mão de um homem. Queridos, antes disso acontecer, haverá uma comunicação do céu. A comunicação do céu, dizendo o dia e hora da volta de Jesus. Leia capítulo 40
do livro Grande Conflito. E aparecerá no céu as 2 tábuas dos 10 mandamentos, com uma luz especial, um brilho especial, sobre o 4º mandamento, que é a pedra de toque. Quando a besta diz, adore no dia X, Deus diz, eu tenho o dia correto. É o 7º dia da semana, que é o sábado do Senhor teu Deus. Em breve, com os nossos olhos, nós veremos. E se não for com esses olhos, seremos ressuscitados para ver também. Então, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E eu termino dessa forma: somos do Senhor. Estamos aqui porque somos do Senhor, porque nós escolhemos colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Então, Samuel, coloca aí 480, que é um hino que todos nós conhecemos, que tem uma mensagem maravilhosa. Em tuas mãos, ó Deus, quero me colocar. Quero colocar a minha vida, a minha família inteiramente nas tuas mãos. E que Deus nos abençoe. Amanhã é sábado grande, sábado especial, sábado em que nós estaremos diante dessa mesa com os símbolos para receber uma bênção muito especial que vem do trono de Deus diretamente para a vida de cada um de nós. Cantemos. Vamos ficar em pé? Oremos. Ó Senhor, que este hino que cantamos seja a expressão do profundo da nossa alma. Toma, ó Deus, a minha vida, a nossa vida inteiramente nas tuas mãos. Faça-se a tua vontade, pois sabemos que tudo que vem das tuas mãos é bênção, é oportunidade, é salvação. Senhor, nós nos rendemos completamente ao teu Espírito, que Ele possa falar à nossa mente, ao nosso coração, e que tenhamos a receptividade de ouvir a voz dEle e estar dispostos a fazer o seu querer. Dá-nos uma noite tranquila. Já estamos nesse dia, que é um dia de descanso físico, mental, emocional, espiritual. Dá-nos juntamente com tudo isso a tua paz. A paz que descende lá do céu, diretamente do teu trono, para o nosso coração. Despede-nos com a tua paz, com a tua graça, na certeza que amanhã voltaremos a este lugar, ou a qualquer outro lugar onde o teu nome é bendito, e estaremos na tua presença, o adorando na beleza da tua santidade. Amém. Agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém.